Um ex-patrão agrediu e ameaçou duas ex-funcionárias dentro de um prédio comercial em Salvador, gerando revolta. Segundo as vítimas, o homem comemorava o chamado clareamento da equipe, conteúdo considerado racista. A Polícia Civil investiga o episódio por agressão, ameaça e possível crime de racismo. Vamos falar com a nossa Daiane Oliveira agora no plantão a respeito desse caso. Bora lá. Daiane, não sei nem por onde começar uma história dessa. Ana, nem eu. Vou ser sincera com você, nem eu. Tem umas coisas assim que são tão assustadoras que a gente não sabe como elas começaram, como se desenvolveram e nem como falar sobre isso. Mas é necessário, né? Eu vou te pedir, Ana, para trazer uma matéria que vai aí trazer uns prints desse ex-chefe, e aí a gente vai contextualizar o que ele fez. Aconteceu, viralizou aqui em Salvador uma briga em um prédio comercial que fica numa região muito conhecida e central da capital baiana, que é ali a região do Iguatemi. Na imagem, duas mulheres denunciaram posteriormente que foram agredidas pelo ex-chefe nesse centro empresarial. O homem também é acusado de racismo pelas vítimas. Ninguém foi preso e o suspeito nega as acusações. No entanto, a Mônica Freitas e a Nayane Ferreira trabalharam na empresa do suspeito um pouco mais de um ano e, enquanto eram funcionárias, elas afirmaram que sofreram diversas ameaças por parte desse patrão, desse chefe. Entre aspas, o que uma das mulheres falou, né, a Mônica. Ele dizia que se a gente saísse da loja dele para trabalhar para outra pessoa, iria matar a gente, que não aceitava ser traído, que se estivéssemos desviando clientes, ele iria se vingar e toda reunião tinha uma ameaça. A gente vai ouvir aí, né, o que essas mulheres falam, só que, Ana, eu pedi para você trazer essa matéria, porque tem um print logo abaixo, tem uma imagem que foi uma publicação com a equipe em dezembro de 2024, onde a equipe era majoritariamente de mulheres negras, e aí a publicação que esse homem colocou não é à toa que Salvador é a cidade mais africana fora da África. Na confraternização de 2024, eu pensei que estivesse na Somália. E aí, em 2025, ele já faz outra publicação e diz o seguinte, né? Uma nova equipe com menos pessoas negras. Hoje, na confraternização de 2025, o nível melhorou, e muito. A foto deu uma boa clareada. É como se eu estivesse na Argentina. Meu Deus! Esses são os prints que foram publicados aí, que foram divulgados pelas mulheres que participaram desse momento ali de violência, de agressão. Quando as imagens vazaram nas redes sociais de briga, parecia ser algo assim, alguém descontente ali na entrada do prédio e causou essa confusão, só que saiu na imprensa a denúncia dessas mulheres, que é uma denúncia absurda. E esses prints aí, se forem comprovados que são reais, e aparentemente são, eles estão dizendo exatamente isso. Essa pessoa que publicou, ela aponta, e já começa, inclusive, que é uma pessoa totalmente desconectada da realidade, né? Ele fala que Salvador é a cidade mais africana fora de África. Salvador não é a cidade mais africana fora de África. Salvador continua sendo a cidade no Brasil. Salvador tem a população mais negra fora do continente africano. E é diferente, inclusive porque eu gosto muito do conceito da Lélia Gonzalez, que ela faz um pensamento de Ameráfrica. Porque se a gente pensar que somos todos africanos, então por que a gente não volta para o continente africano? A gente não pertence ao Brasil e não é isso. Nós somos amerafricanos, somos descendentes de africanos, pessoas que foram escravizadas, mas somos brasileiros. E por isso este lugar é nosso, nós somos pertencentes também. Então a gente já começa com esse pensamento, que o pensamento dele é totalmente desconexo. Ou seja, eu estou na Somália, porque não é Brasil. Eu gostaria muito de falar, que nem a Juliana falou aqui, né? Então muda para outro país, né, caramba? Mas assim, Ana, eu vou te pedir para trazer agora o Vida das Mulheres, que elas narram um pouquinho do que aconteceu com elas. E é assustador,
Agora, mais uma vez, o empresário, até então, negue todas as acusações. Ele é um homem lido socialmente como um homem branco, mas as câmeras de segurança filmaram tudo o que aconteceu. As duas mulheres, elas estão aí expondo, inclusive com imagens, com testemunhas e denúncia na Polícia Civil, inclusive porque está tendo agora um caso de lesão corporal dolosa e injúria racial. Elas denunciaram esse homem que está respondendo por esse processo e a Polícia Civil vai analisar tudo o que vem acontecendo, mas é assustador. Vou te pedir para trazer o que elas falam, que é assustador ouvir o que essas ex-funcionárias relatam aí sobre esse patrão. E como até então, inclusive tem um dado recente, Ana, que saiu hoje, como o Brasil, em 2025, cresceu o número de denúncias de trabalho análogo à escravidão. Isso aí, tem muito disso. Vou te pedir para trazer a matéria, por favor. Vivo aqui do Centro Empresarial, onde tudo aconteceu, fica aqui na região do Iguatemi. Estou ao lado da Mônica. Opa. Hoje estamos com problemas para carregar aqui. Vou tentar recarregar. Estou falando ao vivo aqui do Centro Empresarial, onde tudo aconteceu. Não tem problema. Fica aqui na região do Iguatemi. Enquanto está carregando, eu vou até falar sobre essa matéria que o Brasil registrou em 2005. Onde tudo aconteceu. Pode deixar tocando. Oi, desculpa, tá com um pouquinho de lag. Diga, Dai. Não tem problema, Ana. Eu ia dizer que eu ia já falar os dados de 2025, mas pode deixar tocar e a gente ouve as moças, depois eu cito esse dado recente, por favor. Tá bom. Aconteceu. Fica aqui na região do Iguatemi. Estou ao lado da Mônica e da Nayane. Elas foram vítimas, além aí, elas estão acusando esse empresário de racismo, mas também foram agredidas. A gente tem um vídeo para mostrar onde elas aparecem sendo agredidas a socos. Deixa eu perguntar para a Mônica primeiro, como é que começou tudo isso? Há quanto tempo vocês trabalharam com esse empresário? Mônica, boa tarde. Boa tarde, eu trabalhava com ele há 1 ano e 2 meses. Como era a rotina de trabalho? No começo era tudo normal, né? Aí passando o tempo ele começou já ameaças. Falar se a gente saísse da loja dele para trabalhar com outra pessoa, que ele ia matar a gente, que ele não aceitava ser traído e que se a gente estivesse desviando um cliente também para outro lugar, que ele ia descobrir e que ele ia se vingar. Ou seja, vocês eram ameaçadas constantemente? Sempre. Toda reunião que tinha, sempre tinha ameaça. Sempre. E essa foto que ele postou aí nas redes sociais? Ele tem uns 4 meses que a gente saiu da loja dele, foi trabalhar em outro lugar. E aí ele pegou no dia 27 de dezembro e postou essa foto. Com a minha foto, a de Nayane e de Priscila. Que tem dizendo lá o que ele escreveu lá. Chama a gente de negra, né? E a outra foto das meninas que trabalham com ele, que são brancas. E a gente ficou muito chateada com isso, né? Porque somos... Como vocês se sentiram? Porque ele falou que essas mulheres brancas teriam um nível superior ao de vocês. Vergonha. A gente se sentiu com vergonha. Eu chorei muito quando eu vi, fiquei muito triste. E a gente não aceita isso aqui no país, a gente não aceita. E diante disso, qual providência vocês tomaram? A gente deu queixa dele, ele me agrediu também. Isso. Antes da queixa, vocês tinham guardado o print. Ele agrediu antes dessa queixa ou depois? Depois. Não, ele agrediu a gente agora. Ele já tinha postado já no dia 27 e me agrediu agora, terça-feira. Terça-feira. Isso. Você estava no local de trabalho. Ele chegou e me agrediu. Como é que foi? Eu estava passando com um cliente, ele veio e esbarrou em mim e falou que eu não ia trabalhar mais aqui, que ele ia se vingar de mim. Que eu ia sair daqui. Aí eu fui em seguida, levei o cliente para a loja e a filha dele estava no elevador e já chegou me agredindo já. E foi aí que eu revidei também, aí ele veio correndo e trocou soco comigo. E assim, a gente viu ali, o vídeo é só a parte final da agressão. Tem a parte toda, só quando o prédio dá. Porque tem câmeras de segurança aqui, viu, Wanderson? O prédio, inclusive, se comprometeu a ajudar nessas investigações. Diga, Dai. É isso, o prédio vai ceder as imagens, a gente vai ter esse acesso e certamente vai ter uma repercussão. Mais uma vez, o acusado aí disse que não cometeu crime algum. Vou repetir uma coisa, ele pode dizer o que ele quiser, mas se de fato a polícia comprovar que esses prints são reais, está posto, né? Tudo que precisava ser dito está. E aí uma informação que eu ia trazer é que o Brasil registrou em 2025 o maior número de denúncias de trabalho escravo e de condições análogas à escravidão da série histórica, desde quando começou a fazer o registro. Foram registradas 4.515 denúncias ao longo do ano, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. E esse pensamento desse homem
o crescimento de 14% em relação a 2024 de denúncias de trabalho escravo está muito relacionado ao pensamento desse homem, que não admite que a pessoa vá trabalhar em outro lugar, que diz que tem uma ideia de valoração, né, de que o trabalho, a pessoa branca, ela é superior à pessoa negra, e, logicamente, a gente precisa que haja, mais uma vez, o processo judicial, a justiça atue para impedir que isso continue acontecendo, porque racismo não é opinião, é crime. E é isso que a gente precisa, que haja a devida punição, que hajam os ritos corretos para que essas pessoas não continuem proferindo esses comentários, essas violências e passem impune. E eu espero, inclusive, que essas moças também, além do apoio de advogados no processo criminal, que tenham apoio jurídico no processo civil, que elas peguem um bom advogado e que processem esse homem para receber também uma boa indenização. Porque eu imagino que isso causa na cabeça das pessoas. Tem uma pesquisadora muito boa, a Jeane Souza, que faz uma relação, ela é da UFBA, ela faz uma relação muito poderosa sobre o racismo e a saúde mental. E não precisava, né, a Jeane trazer, a gente já tem isso em vários escritos antigos, o Fanon também tinha escritos nessa linha. O racismo, ele adoece. Isso é um fato. O racismo é um grande limitador na nossa sociedade. E não é admissível que a gente continue trazendo esses casos e as pessoas continuem fazendo postagens assim nas redes sociais com tanta naturalidade, né, Ana? Como se não fosse nada. Exatamente. O fato de que ele se sente completamente à vontade para fazer aquelas postagens ali, que aquilo não é insinuação, não é interpretação, ele está dizendo literalmente o que ele quer dizer. Né? Não tem desculpa, não tem justificativa nenhuma assim, que retire o que ele está dizendo ali. E aí eu me pergunto, Dai, tem uma lei para isso? Tem lei. E por que é que isso não está sendo aplicado? Por que é que alguém faz uma postagem daquela e aí? Não tem Ministério Público, não tem juiz, não tem ninguém que olha para isso e fala, não, pera, isso aqui não pode. Tá colocando as imagens delas e fazendo um comentário daquele, dá realmente para, né, tratar sobre lei de racismo, dá para tratar com dano moral, dá para ter uma série de coisas aí que dá para levar. Eu espero sinceramente, né, Dai, como você disse, que elas tenham um apoio jurídico seríssimo aí. Se já não estão tendo, né, quem é advogado aí tem condição de atendê-las e dar um atendimento sério. Isso daí não dá para ficar desse jeito. E aí, claro, né, a agressão ali, agressão física escancarada ali, direta, né, mas além disso já devia ter parado ali na postagem, né. Inacreditável, Dai. E realmente o ponto mais assustador é a tranquilidade com que esse tipo de postagem é feita, porque me diz da certeza da impunidade. Me diz que, olha, não passa pela cabeça do sujeito que, cara, eu não posso falar um negócio desse. Não posso fazer essa postagem aqui. Que é isso? Que pessoa horrível. A Dai tá com um pouquinho de lag. Eu ia lembrar uma coisa assim, daqui também, né, do Yellow Erased. Enquanto o juíza for só branco, né, e não render cadeia, não dá nada, né? A gente precisa de uma reforma do judiciário. Tem isso também, entende? Tem isso também. Vai para a justiça. O que é que a justiça está fazendo diante desses casos? Acho inacreditável. É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. De novo, torcendo para que elas tenham... Torcendo não, apelando para que elas tenham apoio jurídico. E é inacreditável, né, que a gente tem que torcer para alguém ter apoio jurídico para conseguir fazer valer os seus direitos. Não deveria ser assim, né? Ficamos por aqui. A gente volta em instantes. Gente, beijos.